Olá, amigos da TV Câmara Natal. Estamos no ar com o programa Com a Palavra, um espaço destinado pela TV Câmara Natal para que os vereadores da Câmara Municipal de Natal possam vir aqui apresentar suas ações e projetos em prol do desenvolvimento da nossa capital do Rio Grande do Norte. E neste programa, especialmente, nós recebemos aqui o vereador Ranieri Barbosa, que neste ano de 2024 conclui a sua legislatura depois de 4 mandatos de atuação aqui na Câmara Municipal de Natal. Vereador, seja muito bem-vindo aqui para conversar conosco sobre esse trabalho muito importante que o senhor realizou aqui na Câmara Municipal. É um motivo de grande satisfação, porque participado com a palavra, eu que fiz o uso bastante desse programa, por entender de ser um programa muito importante, que é a oportunidade que o edil parlamentar tem de fazer uma prestação de contas semanal, amparado pelo nosso regimento, que dá esse direito ao parlamentar prestar contas das suas atividades parlamentares, como também da ação do mandato de forma política. E com a palavra é um palanque eletrônico que temos condições de falar para a sociedade, para poder apresentar cotidianamente, semanalmente, a prestação de contas das atividades legislativas, parlamentares de um mandato. Vereador, como eu falei aqui, são 4 mandatos, né, de contribuição para Natal. E nesse período aqui na Câmara Municipal, o senhor teve uma atuação diversa, tendo ocupado espaços importantes, até mesmo como presidente da Câmara Municipal de Natal e também, quando se trata de atividades parlamentares, presidindo as principais comissões técnicas permanentes aqui da casa. É uma sensação de dever cumprido? Exatamente, eu acredito e muito que a política é um instrumento de transformação para um bem comum. E diante desse contexto e para esse conceito específico, acredito que eu pude contribuir muito para edificar esse parlamento municipal, ao seu fortalecimento institucional. Desde quando presidi a Câmara, que foi um grande motivo de honra para poder ter condições de presidir um parlamento, e tive uma votação expressiva de 29 edis, consegui 28 votos. Foi quase na totalidade, unanimidade, é a maior votação da história da Câmara. Então, esse legado deixamos aqui. Eu agradeço a todos aqueles que acreditaram a confiança na nossa gestão. Elaboramos e inovamos e ousamos muito com fortalecimento institucional. A exemplo que fizemos a Câmara nos bairros, a Câmara Cidadã, a Câmara Itinerante, o PROCON Legislativo, o Memorial da Câmara, o fortalecimento da Biblioteca da Câmara, ampliamos e muito a Escola da Câmara. Então, foram inúmeros trabalhos a nível de gestão que realmente tiveram uma resolutividade e uma resposta. O Minuto da Câmara, que foi muito importante, eu acredito que semanalmente, tanto nos canais da TV aberta, tínhamos a publicidade semanal da produtividade legislativa e depois foi extensivo para todos os veículos, rádio, televisão, os veículos eletrônicos e os impressos. E que se mantém até hoje, se mantém até, com uma certa redução, porque hoje não está nos veículos abertos, como tínhamos em todos os veículos, as principais emissoras, as 4 emissoras da nossa cidade, uma Inter TV, a TV Tropical, TV Ponta Negra e a Band TV, as 4, tinham o Minuto da Câmara, que hoje não tem, até devido às dificuldades orçamentárias, que na época tínhamos essa possibilidade e que hoje houve reduções do orçamento, impossibilitando esses investimentos. Então, o Minuto da Câmara foi idealizado na nossa gestão e que hoje ainda tem no impresso em alguns outros veículos de rádio, e é muito importante. Demos início para a instalação da FM Câmara, certo? Então, isso também foi muito importante. Então, contribuímos. E saber que tive a oportunidade de ter sido vice-presidente da casa em uma outra legislatura, ter ocupado as principais presidências de comissões temáticas, presidente por várias legislaturas da Comissão de Finanças, Orçamento, Controle e Fiscalização, presidi a Comissão de Planejamento Urbano, Meio Ambiente e Habitação, ser membro e vice-presidente da Comissão de Justiça,
legislação e redação final, e tendo interinamente assumido a presidência da CCJ. Então, vejo que contribuí, onde pude participar da elaboração do novo regimento interno da Câmara, até porque alguns colegas dizem que eu sou muito regimentalista, porque aprendi que o regimento é a constituição funcional do parlamento, que rege as suas sessões ordinárias, as solenidades, requerimentos, decretos, projetos de lei. Então, o regimento ele é o alicerce, o pilar e o berço. Então, foi muito importante para mim, foi um grande aprendizado. Eu saio daqui muito feliz, muito satisfeito, que vejo que tudo na vida, eu diria que tem prazo de validade. E vejo que o período que eu pude estar presente foi uma validade muito atuante, tendo sido até protagonista de algumas leis e contribuído muito para o desenvolvimento da cidade do Natal, como também na vida pública, ter ocupado cargos como secretário municipal antes de me tornar legislador, vereador, e depois tive a oportunidade de ser legislador com o mandato de vereador, também ocupando um cargo na administração pública, no Poder Executivo. Então, conhecer o Poder Executivo, conhecer o Poder Legislativo e ser oriundo do setor privado, da iniciativa privada, eu diria que são 3 segmentos, 3 eixos que contribuíram muito na minha formação de poder estar hoje na Câmara Municipal, concluindo 4 mandatos, 16 anos. Eu tenho, não é que eu tenha a convicção, mas eu sei do compromisso que tive, do comprometimento que eu tive com a cidade do Natal e com o nosso mandato. E tudo isso, vereador, como o senhor bem destacou aí, também o credenciou a ocupar posição importante quando se trata aqui da liderança do Executivo na Câmara Municipal. O senhor foi líder e também vice-líder, fazendo essa ponte, essa relação, né, do Poder Executivo com o Poder Legislativo. É uma posição também que é bem desafiadora, né? Muito, e é muito importante você ser o articulador entre o Poder Executivo e o Legislativo, a harmonia entre os poderes de forma independente, mas sempre dialogando, sempre ouvindo, que é muito importante. Eu sempre disse, a oposição tem a contribuir, a situação tem a contribuir. Então, você tem que ser esse mediador com uma certa maturidade de poder fazer essa articulação. E quando eu fui líder de bancada por mais de uma vez, fui vice-líder, inclusive nessa última legislatura, pude estar nos bastidores contribuindo muito no andamento da produtividade legislativa e na relação harmônica e independente entre o Poder Executivo, a Prefeitura e a Câmara Municipal. Vereador, inclusive até dentro dessa sua vasta produção legislativa ao longo de 4 mandatos aqui, 16 anos, como o senhor bem pontuou, o senhor foi autor aí de mais de 30 leis que estão em vigor aqui na cidade, né, com diferentes aspectos também que essas leis abordam, e entre elas está a questão da proteção à mulher, né? O que é importante nessa lei especificamente que o senhor traz também para essa contribuição da proteção das mulheres, né, que sofrem ainda hoje tantas violências? É interessante, em 2021, quando eu fiz essa lei, que hoje eu fico muito satisfeito em ver na mídia nacional. Não é não. Agora, recentemente, no evento do Carnatal, vi no evento do Carnaval, e em dezembro de 2023, o atual presidente da República, ele sancionou uma lei federal de proteção às mulheres, não é não. Só que a capital do Rio Grande do Norte, Natal, em 2021, emanada pela Câmara Municipal do Natal, fomos protagonistas dessa lei. Porque essa lei, o que ela trazia, até diante de eu ter visto em Natal um fato que tinha ocorrido com a advogada doutora Hanna Diógenes, e depois com fatos que tinham ocorrido de forma nacional e internacionalmente, que teve várias especulações na mídia, que as mulheres estavam muitas vezes em situação de vulnerabilidade, quando estavam em eventos públicos, sejam em shows, eventos privados, em diversos locais, que bares, restaurantes, como falei, em casas de shows, boates, onde for, ela estaria muitas vezes se tornando uma pessoa em situação de risco,
numa determinada vulnerabilidade e que não teria nenhuma proteção. A lei que nós idealizamos à época era fazer com que bares, restaurantes, casas de shows, que tivessem a responsabilidade também de capacitar o seu corpo colaborativo, sim, o seu quadro funcional, sejam garçons, seja um manobrista, um atendente, independente. Saber como atuar numa situação como atuar dessa, nessa situação, de poder prestar o primeiro socorro, de dar os encaminhamentos devidos e também ter alguma sinalização de comunicação de uma mulher em situação de risco, poder se comunicar por algum sinal e que ela se sinta acolhida e protegida. Então, vejo que essa lei, ela impulsionou a uma lei hoje federal que é não, quando a mulher está em eventos públicos em situação de vulnerabilidade. É muito importante mesmo e certamente as mulheres agradecem porque a gente sabe que hoje nesses ambientes realmente já existe um atendimento, um olhar diferenciado a essas situações. Vereador, e falando no seu mandato aí também, pelo seu passado antes de vereador da Câmara Municipal, como o senhor bem colocou aqui, que o senhor foi secretário municipal de serviços urbanos, o senhor trouxe essa experiência que teve à frente da Censur também para contribuições e melhorias em políticas públicas voltadas para as feiras livres, através de projetos, e também com leis voltadas para a questão da criação do ambulante legal. Né? Esse olhar ainda é preciso, mas eu queria que o senhor explicasse, né, que proposta, por exemplo, foi essa da lei do ambulante legal e também dos seus projetos para feiras livres. Para as feiras livres foi muito interessante que em 2007, quando eu assumi a Secretaria de Serviços Urbanos, à época, idealizei a revitalização das feiras livres de Natal, que fosse uma feira livre como um supermercado ao ar livre, em uma área pública. E colocamos tendas, peros químicos, de forma setorial, frutas, verduras, produtos de rasteiro, hortifrutas, confecções, toda uma logística de distribuição. Ela tinha sinalização aérea, sinalização terrestre, tínhamos também o apoio da Guarda Municipal dando segurança no período que a feira estivesse sendo realizada. Então, as feiras criaram vidas. Eu tive a oportunidade de viajar para outras capitais, outras cidades, para fazer uma apresentação da transformação das feiras livres, o que tinha ocorrido em Natal. Não na totalidade, que de 21 feiras fizemos 6 dentro de um plano de expansão e que depois foi interrompida com os secretários que me sucederam, que não deram continuidade porque não tiveram interesse. Mantiveram o que eu tinha idealizado e ainda mesmo assim retirando muito do que foi implementado desde a sua idealização no início. Eu dou um exemplo, você chega numa feira hoje, não tem a sinalização aérea, não tem mais o lavabo, não tem a sinalização terrestre, não tem as saias que a gente disse que era uma cobertura que colocavam nas bancas padronizadas. E isso foram retirados ao longo de sucessivas gestões. E nós ficamos muito satisfeitos que contribuímos muito com isso. Como também o ambulante legal, foi uma lei que eu fiz para proteger o mercado informal e organizada no ordenamento urbanístico do uso do espaço público, também fazendo com que este ambulante legal se tornasse um microempreendedor individual. Tanto ele estaria contribuindo para a sua previdência, porque é microempreendedor individual, que é obrigatório por lei todo MEI pagar a previdência, como também ter o controle do município de poder dar condições de trabalho ao mercado informal de forma organizada. Aí sempre começamos pela Praia de Ponta Negra, onde receberam coletes numerados, o crachá com autorização legal pela lei, com o QR Code ali. No QR Code tem a identificação do cadastro e da atividade daquele ambulante e da tipologia que trabalha. Então, tanto é também que hoje, para várias ações, né, de grandes eventos que a Prefeitura realiza, se faz todo um cadastramento, um ordenamento, realmente que é um tratamento diferenciado. Diferenciado, e você dá condições a essa população de trabalhar. Então, eu fiquei muito satisfeito em se fazer com que o feirante produzisse e trouxesse resultado, não só para um grupo familiar, como para a cidade também. Como o consumidor que vai frequentar uma feira que tem hoje a urbanização, ele se sente seguro, ele vê que é uma feira higienizada, uma feira que tem a lavagem pós-feira, é uma feira que tem a limpeza com os coletores móveis durante o período da feira. Em tudo isso, eu fico muito satisfeito saber que eu pude
trabalhar pela nossa cidade, pela minha cidade, fazer com paixão, com amor. Então, eu deixo esse mandato sabendo quanto a gente se doou para que os resultados pudessem ser exitosos. E outras leis, Larissa, eu lhe digo aqui, que me enche de orgulho, ter sido a primeira capital no Brasil a ter feito o projeto de lei de ter um olhar para o autismo, como é uma discussão que em 2012 eu tinha Ronaldo Cruz, um assessor que tinha um filho autista, e me despertou e trouxe várias sugestões de políticas públicas para este público que não tinha. E é uma realidade hoje tão presente. E a primeira lei que eu fiz era do censo para o autismo, para o autista ter um diagnóstico para implementar políticas públicas. Que é preciso ter esse levantamento. Que até hoje não foi feito e realizado esse censo, mas nós temos a lei. Lá atrás, quando ninguém discutia sobre o autismo, e através desse censo é que você vai extrair informações de ter um diagnóstico para dar encaminhamento de inúmeras políticas públicas que é necessário para você ter o atendimento a este público. E eu vi em campanhas políticas de mães que estavam dentro de um cárcere privado porque não tinha com quem deixar seus filhos autistas, porque principalmente as famílias de baixa renda, que não tem como pagar um fonoaudiólogo, pagar um psicólogo, pagar um psiquiatra para ter um laudo, pagar para fazer uma terapia ocupacional, e que esse diagnóstico é a implementação de uma outra lei que eu fiz já o ano passado, que é o Centro de Referência, que inclui todas essas políticas públicas para o autismo. E fiz e fomos protagonistas no Brasil, a primeira lei para que tivesse atendimento preferencial para o autismo. Quando eu ando hoje fora de Natal, até mesmo em Natal, que chego numa fila de um banco ou de algum comércio e vejo atendimento preferencial para o idoso, para a gestante, para o deficiente e para o autismo. Lá com o símbolo do autismo, foi uma lei de nossa autoria, primeira cidade no Brasil. Então, isso nos enche de orgulho, né? Não tem uma satisfação muito grande. Então, quando eu vejo algumas leis que fomos protagonistas, é muito importante. Como uma outra lei que hoje está em pleno uso, que ela surgiu e emanou do período pandêmico, que é a do lacre inviolável para qualquer produto ou serviço de delivery, principalmente na alimentação. Que é a questão da segurança alimentar. Da segurança alimentar, então isso é muito importante. Dialoguei com o segmento na época, com a Abrazel, e hoje essa lei ela se estendeu para muitas outras cidades do país. Olha a importância. E que traz essa segurança alimentar, porque tem empresas e empresas em todo o local. Tem empresas que têm um cuidado com sua higienização, com seus critérios sanitários, e outras que não têm. E aí é preciso padronizar, né? Padronizou e deu essa garantia. Tanto ele tem a marca do seu lacre, que é inviolável, que já chega, e o consumidor que recebe um produto com segurança. Está ali o lacre daquela empresa dizendo que é um lacre inviolável. E que no período pandêmico, todos nós estávamos ali isolados, recebíamos muitas mercadorias que muitas já vinham até com eu diria... Se não abertas, mas com o aspecto de que havia... Né? E outras até violadas mesmo. Uhum. A exemplo que quando eu tive o impulso de idealizar essa lei, foi que eu vi nas redes sociais um vídeo que não foi na nossa cidade, foi em uma outra cidade, que um entregador, ele parou a moto dele, abriu exatamente a bagagem de transporte ali, tirou uma daquelas embalagens e ele saía tirando uma parte de cada um. Ele saía, tirou várias e ia se alimentando. Ele só raspava a parte de cima. Em resumo, quando ele tirou de 10, ele... E depois ele ia fechando e voltava para entregar como se a embalagem fosse normal. E aquilo me impulsionou. E um morador em cima estava filmando, né? E depois colocou na rede social. Eu digo, opa, vou criar um lacre que dê essa segurança, tanto ao entregador, que ele é um profissional que sabe que está fazendo a entrega de um serviço, e seja de um produto principalmente alimentício, como também ao consumidor que tem a garantia que está recebendo um produto inviolável. Independente se é alimento, você compra algum produto e sabe que a empresa está mandando e que não teve nenhum extravio, porque chegou com lacre inviolável. Com certeza. Então, isso eu fico muito satisfeito. Foi outra contribuição que o nosso mandato pôde estabelecer e hoje é lei.
Vereador, o senhor falou aqui da política de inclusão voltada para a pessoa com o espectro autista, mas também tem outra política de inclusão muito importante, mas no aspecto da inclusão das pessoas com mais de 50 anos no mercado de trabalho. Qual é a proposta dessa lei, né, que também foi de iniciativa do seu mandato aqui na Câmara? Inclusive, essa lei foi muito polêmica, chegou a ser judicializada. Fiquei muito satisfeito, muito triste, por outro lado, que eu acho que a própria administração pública deveria abraçar. Eu vou falar 3 momentos da minha vida. Na iniciativa privada, quando eu trabalhei, eu aprendi muito com as pessoas. Quando eu comecei a trabalhar, eu fui bancário, meu primeiro emprego, fui trabalhar em um banco privado e tive a oportunidade das pessoas mais experientes me ensinarem a trabalhar ali na contabilidade, na parte de escrituração. Depois fui trabalhar numa grande multinacional e também foi outra experiência muito louvável, uma major, e essas empresas, elas procuram muito trabalhar, que é o PMA, Planejamento, Metas, Resultados, e que eram pessoas, todas elas, eu tinha 21 anos naquela época, universitário, prestes a me formar, e o aprendizado das pessoas experientes eram muito válidos. Então, eu sempre entendi do equilíbrio entre a experiência e a juventude, você tem que equacionar isso. Hoje, quando você vê os trainees, são meninos muito jovens que entram dentro para uma esfera até de se tornarem depois um CEO, porém, um CEO já tem uma larga experiência, o trainee tem a sua juventude e capacidade técnica. Então, é isso que eu começo a visualizar. Depois, quando eu tive a oportunidade de ser secretário, os melhores profissionais que eu conheci da administração pública na Prefeitura do Natal, na Secretaria de Desenvolvimento, né, quando eu tive a oportunidade de passar lá na SMDC, na Secretaria Executiva lá no gabinete do prefeito, na Secretaria de Serviços Urbanos, os melhores profissionais até na parte operacional eram os idosos. Tinham responsabilidade, tinham produtividade. Anos, vamos combinar, não é idoso ainda, né? Não, ainda é mas jovem, eu estou colocando, plena operação. Quando eu digo 50 a mais, é porque Sim, eu estou claro. colocando acima de 50, porque hoje as empresas terceirizadas, se forem encaminhadas um currículo, eles não querem receber quem estão acima de 50 anos. E isso, eu tenho hoje 60 anos, me sinto uma pessoa muito ativa. Então, eu digo aqui, eu pratico o beach tênis 3 vezes por semana, eu pedalo 40 quilômetros todo final de semana. Então, eu falo só da atividade esportiva, que eu me sinto ativo. E acho que se eu fosse impedido de trabalhar, eu iria envelhecer. Eu tive um exemplo de meu pai, que se aposentou também com 62 anos de idade, e que era uma pessoa muito ativa, porque trabalhava desde os 15 anos de idade. Quando chegou nos 62, se aposentou, tudo bem, tinha uma qualidade de vida, já era um comerciante, um empresário, e o que ocorreu? Em pouco tempo, eu chegava para visitar meu pai tinha envelhecido, estava em casa ali aguando o jardim, ou estava lendo um livro, não era mais aquela pessoa ativa. Então a ideia é dar oportunidade, né, oportunidade, porque as pessoas que estão em plena atividade, o que faz mover um ser humano é exatamente a mente, corpo sã, mente sã, entendeu? Então, o coração tranquilo, a espinha ereta, é com o trabalho. O trabalho é o propulsor. Então, essa lei, para mim, é muito importante, que espero que outros tenham essa sensibilidade de ver a importância da inclusão no mercado de trabalho desse público, que tem muito a contribuir pela experiência que os mesmos detêm. Com certeza. Vereador, a gente falou aqui na questão das feiras livres, né, desse trabalho que o senhor fez tanto na época da Censur, quanto também aqui através de políticas públicas como vereador. E esse mesmo olhar o senhor também procurou ter para cemitérios, para a questão dos cemitérios, e mais ainda para o mercado público, para os mercados, nessa questão de revitalização dos mercados públicos como espaço para as pessoas ocuparem, e trouxe um olhar dentro disso voltado também para a cultura. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse seu olhar para os mercados, principalmente. Os mercados públicos, Natal é uma cidade que tem o perfil e a vocação para o turismo. Tem a sua principal atividade econômica, o turismo. Indiscutivelmente, tem que fomentar o turismo. E aí, os mercados públicos, para qualquer pessoa
que tem a oportunidade de viajar, sabe que o mercado público ele é um equipamento que entra dentro de um roteiro turístico. E Natal tem 8 mercados. Eu, à época, reformei 7 mercados. Reformei inteiramente, na integralidade, o mercado, por exemplo, de Petrópolis, piso era em paralelepípedo. Nós transformamos aquele mercado como se fosse uma pequena vila, uma cidade. Se você for lá, todos os boxes, eles são como se fosse uma cidade. Você pode Isso perceber. mesmo, eu já Criamos em cima o Espaço Abraham Palatinique para atividades culturais. Teve o Festival de Cinema de Natal, o Festival Goiamum Audiovisual, feiras de artesanatos, tinha a quarta musical e transformando ele no mercado com perfil para a cultura. Isso mesmo, com os festivais, movimentando também no fim de semana. Muito final de semana, em plena atividade, associando ele à cultura e também ao turismo. Depois, reformamos o Mercado das Seis, que eu implementei um projeto nosso, que foi o Samba no Mercado, que era itinerante, semanalmente estava dentro de um circuito com os artistas locais, trazendo o samba raiz, e isso há 8 anos atrás. Então, é um projeto que, hoje, quando eu vejo o samba muito efervescente na nossa cidade de Natal, eu tenho muita satisfação, que eu olhei que há 8 anos atrás iniciamos, quando ninguém queria dar a oportunidade para esse celeiro de grandes artistas trazer o samba raiz, o samba de qualidade, e hoje temos aí vários artistas locais, que inclusive estamos encerrando agora o nosso mandato, também encerrando lá no Mercado das Seis, as últimas edições do Samba do Mercado. Mas é para o Mercado das Quintas que nós reformamos, colocamos piso, bancada de granitos, revestimento cerâmico, fizemos a reforma dos banheiros, também no Mercado das Seis, uma reforma total, que teve um acidente em 2007, que pegou fogo numa parte do mercado, então eu revitalizei inteiramente, piso, os boxes, toda a parte elétrica, toda a cobertura, os banheiros. Então, hoje é um mercado que acolhe, é um mercado que precisa fomentar, que a maioria dos boxes estão fechados. Então, você tem que, na minha época, a título precário amparado pela lei orgânica, nós dávamos a permissão para o permissionário poder abrir uma atividade econômica dentro do mercado. Os mercados produziam muito. Com a minha saída, não deram continuidade a essa política, mas os mercados públicos de Natal, na nossa gestão, funcionou. Tanto reformamos para ter qualidades sanitárias, higiênicas, operacionais, funcionais e também econômicas. Então, isso foi realmente um grande desafio. E aí os cemitérios, como você colocou, reformei todos. Não tinham piso, não tinham calçada, eram muros baixos, não tinha acessibilidade, não tinha iluminação. Coloquei câmera de segurança. Lamentável, outras gestões que me sucederam não deram continuidade. Você chega, como agora foi o sepultamento do meu pai, chego lá no cemitério, não tinha mais nem iluminação, não tinha mais as câmeras de segurança. Realmente é gestão. Mas eu estou muito confiante que o novo prefeito Paulinho Freire ele vai resgatar tudo isso que Natal já teve, que evoluiu em outras frentes. Vou dizer, tem coisas que Natal, acho que é importante dizer, aqui eu faço justiça, quando eu estou falando especificamente de uma secretaria, sim, mas que idealizamos a Praça da Árvore do Mirassol. Em 2006, quando eu visitava aquela área, que era uma área que era um descampado e que muitos colocavam como um descarte de lixo de moradores daquela região, e eu transformei fazendo a árvore, na época, de mais de 150 metros, a mais alta do Brasil. Fizemos uma fonte luminosa, Casa do Papai Noel, e trouxemos a feira de gastronomia e a feira de artesanato. Então, isso para mim foi emblemático, tornando Natal como destino turístico, que o Natal em Natal nasceu, foi no Natal Iluminado de 2007. 2008, o prefeito à época viu a grandiosidade do que nós tínhamos feito e que realmente fez o Natal em Natal e passou a existir. E nós contribuímos, foi na nossa gestão, nós que idealizamos aquele espaço, e é dessa forma que eu acredito que devemos trabalhar, contribuindo, seja o poder público, seja o poder legislativo, seja a iniciativa privada que venha compartilhar a responsabilidade social. Não existe administração pública que você não tenha parceria com o setor produtivo, isso é fundamental e é a modernidade. Como aqui parabenizo hoje o atual prefeito Álvaro Dias, que fez agora uma concessão para o mercado público da Ridinha. Se não coloca um equipamento daquele para que seja administrado
com o compartilhamento da responsabilidade social com o setor produtivo, eu sei das dificuldades e limitações orçamentárias e financeiras e operacionais da administração pública. Daqui a 10 anos o mercado, como estará? Vamos dar um exemplo, acho muito importante isso para quem está nos acompanhando, para saber por que eu sempre defendi as concessões públicas e parcerias. Arena das Dunas, quando eu tive a oportunidade de ser secretário, que era da época do Machadão, era um caos. Era um caos. Era de quando tinha jogo. E até para fazer manutenção, né? O secretário de esporte ligava, secretário, me empresta aí um ESG para vir aqui, que vai ter jogo hoje para fazer a manutenção. Se era iluminação, era um caos. Secretário, tem como vir aqui, conseguir ajeitar aqui. Eles não tinham nem recursos para fazer a iluminação. As torres que tinham naquela época dos refletores. Então a estrutura e o consumidor, o torcedor queria, os banheiros eram uma fedentina total, não tinha higienização nenhuma. O resultado, nós temos hoje a Arena das Dunas, que é uma realidade. Nós temos hoje, numa outra concessão, a rodoviária, que está funcionando há bom tempo. Temos hoje aqui uma outra concessão da Via Costeira, que é o Barreira Roxa Hotel Escola, que é um exemplo dos melhores hotéis da Via Costeira. É verdade. Estava fechado há anos lá, que o governo do estado não tinha condições nem de operacionalizar. E além do mercado da Ridinha, como o senhor citou, para esse projeto da concessão público-privada, tem o próprio Teatro Sandoval Vanderlei, revitalizado, e que, a partir de 2025, estará junto da administração do SESI, né, do SESI. Exato. Sistema esse, muito importante mesmo. Vereador, a gente falou aqui sobre leis muito importantes e o senhor, na nossa conversa aqui, citou também esse seu lado esportista, que gosta de se cuidar e valoriza principalmente a questão do ciclismo. O senhor trouxe um projeto também antes, começou sempre a valorizar essa questão do sistema cicloviário. A gente vê hoje que a cidade tem mais esse espaço, mas isso também começou de um trabalho que o senhor fez, né? Ciclofaixas foi uma lei de nossa autoria, época. Trabalhamos muito na época também, junto à CIRNE, na discussão do sistema cicloviário de Natal, e contribuímos com a lei do sistema cicloviário, e depois eu fiz a lei específica das ciclofaixas. Então, esses momentos que eu presto conta aqui, encerrando com a palavra, na última edição que participo, que fique como exemplo a nós vereadores, que desejo boa sorte a todos. Natal é uma cidade que merece ter, e que esta Câmara realmente vem se erguendo a cada legislatura, ela vem fazendo uma produtividade legislativa. Essa última que eu participei, parabenizo aos 29 vereadores que qualificaram muito no debate, qualificaram muito na produtividade legislativa de bons projetos de leis, boas audiências públicas, bons requerimentos, e que a nova que se inicia, eu acredito que também vem, com um novo gás. Eu até aqui faço... Mais de 50% da casa renovada, né? Então, foi, exatamente. Com certeza virá um novo cenário. E um fato interessante, a sociedade quis mudar. A exemplo que eu sou o decano aqui da casa, sim, juntamente com outros vereadores, a vereadora Júlia Arruda, o vereador Felipe Alves, o vereador Haroldo Alves, tanto o vereador Chagas Catarino, somos os mais antigos por mandatos, sim, e por idade. E todos não renovaram o mandato. A sociedade não quis pessoas que estivessem com a idade, eu acredito, um tanto avançada, mas que todos dentro de uma atividade ainda muito efervescente, como também não quis que renovasse mandatos que já estavam com uma certa longitude. Então, é um direito da sociedade. É difícil até de saber, né? Mas porque vocês também foram bem votados. Fomos bem votados, eu agradeço muito. Foram votações expressivas de toda a forma. Tive 3.700 votos, agradeço demais à população natal que depositou essa confiança, que confiança se conquista, não se compra. E aos outros que estão chegando dentro desse novo conceito, que eu acho válido. Tiraram pessoas que tinham experiência e vão trazer a juventude, é importante. Por isso que eu digo, o prazo de validade na política existe, para todos. E eu acredito, fora da política também, né? Não, também. Mas na política especificamente, porque você tem que renovar os mandatos e que não se eterniza. Se eterniza,
é o trabalho. Esse Com fica. certeza. E até como últimos trabalhos, vereador, dentro das últimas sessões legislativas aqui da Câmara, antes da votação do Orçamento Geral do Município para 2025, que é a última atividade obrigatória, né, dos parlamentares ao encerrar o ano e não só o mandato, foram votados aqui projetos de todos os vereadores, né, e o senhor trouxe duas últimas contribuições como propostas de lei a serem votadas, uma que trata essa questão do empreendedorismo juvenil e também para a inclusão no calendário do município do Polo Gastronômico de Ponta Negra. Fala para a gente um pouquinho sobre esses projetos de lei aprovados na Câmara. Foi exatamente os dois últimos projetos que eu pude apresentar, ser aprovado e foi encaminhado agora para a sanção do prefeito, o chefe do Poder Executivo. Um que trata de criar o programa do empreendedorismo juvenil. Eu acho muito importante você fazer a formação cidadã, tornar, através de programas de políticas públicas, para você ter o jovem como empreendedor, conhecer o que é empreender, ele conhecer exatamente políticas de formação cidadã, desde uma economia financeira, uma economia cidadã, e ser empreendedor, empreender, é você extrair de você muitas vezes um talento nato que venha potencializar um perfil, uma vocação que você tenha. E quando eu digo, você pode empreender no esporte, você pode empreender na cultura, você pode empreender no comércio, então são várias vertentes que tem. Então, esse programa para mim foi muito importante. E o último, eu já tinha feito o projeto de lei 16562 de 2015 do Polo Gastronômico e Cultural na Avenida Praia de Ponta Negra, que transformou aquela área. Hoje vai ali do Praia Shopping, do estacionamento do Praia Shopping, e do Praia Shopping se inicia o Polo Gastronômico, indo até a Rota do Sol. Então, para mim, é um motivo de uma grande satisfação agora também ter colocado uma lei que inclua dentro do calendário oficial do município, onde todas as festividades oficiais do município, seja no Carnaval, no São João, no Natal e Natal, o polo gastronômico se torna também um polo incluído no calendário oficial do município. Essa contribuição que eu digo que nós deixamos por entender. Iniciamos lá atrás a idealizar um projeto que se transformou e que hoje é a principal vitrine, eu diria, para o turismo do nosso trade, que é exatamente o polo gastronômico, onde tem a principal concentração, eu diria, da parte hoteleira, de pousadas, bares e restaurantes para o turismo. É uma área de perfil e vocação para a nossa principal atividade econômica, que é o turismo. Com certeza. Então, deixei lá uma contribuição, transformando em lei. Vereador, o senhor falou aqui dessa prestação de contas aqui, um pouquinho, né? De 4 mandatos, afinal de contas, realmente é muita coisa ao longo desses 4 mandatos que o senhor contribuiu aqui dentro da Câmara e também para toda a cidade. Mas eu gostaria de saber, do ponto de vista pessoal, o que é mais marcante para o Ranieri como pessoa, como cidadão, e também como vereador, né, de todos esses momentos que o senhor viveu aqui, né? Como é que o senhor sai? Como é que sai o Ranieri da Câmara Municipal? Eu acho que a gente sai grande, a gente sai satisfeito. Eu saio muito tranquilo, com o coração tranquilo, olhar para trás. Puxa, eu fiz tudo isso pela minha cidade, fiz tudo isso pela Câmara. Como é tão bom você olhar e saber que você fez coisas boas. E a vida, ela é efêmera. Nós estamos de passagem. Então, a passagem aqui foi uma passagem exitosa, uma passagem que eu pude contribuir com boas leis, com boas audiências, com bons projetos, contribuir no Poder Executivo. Então, isso foi muito importante. Então, isso, para mim, é o melhor que tem do aprendizado, da passagem que tive aqui, de saber que pude semear ações boas. Eu acho que isso é muito gratificante. E que eu escuto tanto e nos deixa até envaidecido, seja a imprensa que faz a cobertura aqui na casa, que não que eu queira dizer demérito a ninguém, nem quem ficou, quem vai sair, mas que escuto e que isso para mim é gratificante. Dizer, o senhor vai fazer falta, o senhor foi um bom parlamentar, o senhor foi um grande parlamentar. Então, isso é muito bom ouvir de pessoas que não são meus eleitores, são pessoas profissionais que fazem a cobertura dos trabalhos legislativos. E na rua, muitos, quando eu estou andando,
foi importante que você fez pelas feiras, foi importante que você fez pelos ambulantes, foi importante que você fez para a atividade econômica da nossa cidade. Então, é bom ouvir isso. Então, eu sei que isso, para mim, é o que me deixa feliz. Porque muitas vezes, quando você sai de uma campanha e diz, foi uma campanha derrotada, eu digo, não, foi uma campanha vitoriosa. Porque eu me sinto um vencedor de ter tido a oportunidade de ter sido vereador. Bom, então, realmente é muito importante que o senhor tenha esse sentimento, porque a gente sabe que mesmo com um ciclo se fechando, novas portas se abrem, né, para novos recomeços, e é isso também aqui, o que com certeza não só eu, mas toda a equipe da TV Câmara deseja ao senhor um 2025 aí de novas oportunidades, de novos planos e projetos para o senhor executar, e ainda contribui muito para a nossa cidade. E posso, pelo menos temporariamente, deixei uma marca de trabalho na Câmara Municipal e também a nível de eleição, porque a professora Amanda Gugel, Paulo Wagner e Ranieri Barbosa, até hoje são os 3 que tiveram a maior votação da história desta casa. E eu por 2 vezes. Uma teve 10.510 votos e na outra 9.800 votos. Paulo Wagner teve 12 mil votos e Amanda teve 32 mil votos. Então, Amanda Gugel, Paulo Wagner e Ranieri Barbosa, até hoje, até nessa última eleição, ninguém superou a votação de nós 3. Então, Natal, só tenho a dizer a vocês, obrigado por terem confiado no nosso trabalho. Parabéns pelo seu legado, vereador. Tenho certeza que Natal reconhecerá e reconhece todo esse trabalho. E, com certeza, como eu falei aqui, o senhor, a partir de 2025, de outra forma, continuará contribuindo aqui com o desenvolvimento da nossa cidade. Muito obrigada aqui em nome de todos da TV Câmara Natal. Eu só tenho a agradecer. Mais uma vez eu digo gratidão e obrigado. E essa edição do Com a Palavra fica por aqui, né, se despedindo do vereador Ranieri Barbosa, desejando mais uma vez sucesso. E para você, que é nosso telespectador, continue ligado na gente. A gente segue aqui sempre com a apresentação das atividades da Câmara Municipal e de tudo o que acontece na nossa cidade. A gente fica por aqui. Tchau.